Falando do STF, o presidente Lula assinou hoje a indicação de Jorge Messias, advogado-geral da União, para ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal. Aberta com a aposentadoria de Luiz Barroso no início de outubro, Messias é o cotado. O anúncio acontece após quase 2 meses de o assunto começar a circular pelos corredores do Planalto. Messias foi comunicado da decisão em reunião hoje no Palácio da Alvorada. Ele já sabia, todo mundo sabia. Pacheco parece que ficou para trás. Mas agora, André, seria uma possibilidade que o Senado não aprove? Eu estou torcendo, eu vou ligar para todos os poucos senadores que eu falo. Vou ligar, por favor. Bom, os que eu falo não precisa nem que eu ligue. Eles vão votar negativamente contra Messias. Mas seria lindo, né? Que tenha um paf. Fora, Messias. Olha, eu acho que há 2 possibilidades, né, de que o Senado eventualmente venha a barrar o Messias. A primeira possibilidade é de que o Senado tenha se sentido diminuído, né? Esse seria um argumento moral. Então o Senado está preocupado com isso e olha para o que fez em relação à recondução do Gonê e fala assim, opa, a gente está aqui com a nossa imagem meio queimada, vamos colocar a nossa imagem de volta, vamos recuperar a nossa reputação com a votação do Messias. Mas esse é um cenário suíço, não é um cenário brasileiro, né? O nosso Senado, ele tem ótimos senadores, mas não é um bom Senado. Enquanto instituição, a credibilidade não é o forte, infelizmente, pelo menos dessa legislatura do Senado. O que se apura é que o Alcolumbre estava muito chateado, né? Porque o Pacheco era o meninão do Senado, né? O Pacheco era o candidato do Senado e ele tentou de tudo para evitar essa nomeação, inclusive revelando até o próprio Lula que o Messias não tinha um número de votos suficientes dentro do Senado. A votação hoje, segundo essa apuração, que também não é algo oficial, mas que o Alcolumbre fez chegar no Lula, o Messias teria hoje de 28 a 31 votos, dos 41 necessários para que ele fosse nomeado no plenário. No plenário, né? Então, 28 a 31. Para você ter uma ideia, essa mesma projeção, quando foi feita com o Gonê, dava conta de que o Gonê teria de 48 a 51 votos. Então, e foi por ali que ele recebeu. Portanto, não é uma projeção tão absurda. E veja a diferença do Gonê, que não é nada, comparado ao Messias, né? 28 para o Messias, 48 para o Gonê. Quer dizer, o Gonê estava muito melhor na fita do que está hoje o Messias. Portanto, isso revela 2 coisas. Ou que o Lula é um louco e nomeou o Messias para o Messias se queimar e o Congresso e o Senado derrubar o Messias e destruir politicamente o Lula, ou o Lula tem completa certeza de que, mesmo não tendo ainda os votos necessários, esse é um Senado que negocia de outras formas, sabe-se lá quais, e eu prefiro aqui não dizer, a nomeação do Messias. Hoje ele tem 28, segundo o próprio Senado, votos e precisa de 41. E aí começa a roleta do Senado. E o beijamão, né? E o beijamão. E aí é isso. Então agora eu já vi, por exemplo, a OAB já saiu a público dizendo que o nome do Messias é incrível, porque o Messias é um perfil muito técnico. A OAB falou isso? A OAB já saiu dizendo que o Messias é juridicamente alguém muito impressionante. Eu acho que, assim, e aí começa a puxação de saco, as pessoas começam a olhar para o seu próprio umbigo ou para o seu próprio rabo, a depender da necessidade. E dentro desse cenário é que o Lula acredita piamente que os 28 viram 41. Vejam como, então, a coisa funciona dentro do Senado. Eu espero que nós tenhamos um Senado que olhe para o seu umbigo ou para o seu rabo e pense do ponto de vista moral. Já reconduzimos o Gonê, estamos com a nossa imagem queimada. Precisamos barrar alguém, precisamos pelo menos barrar o Messias. Mas o Lula, ele não é um ingênuo. Se ele colocou o nome do Messias para frente, é porque ele tem certeza que esses 28 podem virar 41 num balcão de negócios. Segre, muito dificilmente um presidente da República, ele arrisca indicar para o Senado um indivíduo para fazer uma sabatina se ele já não tiver a garantia
de que ocorrerá algo positivo. Eu vou te dizer, eu posso estar sendo deselegante, posso estar sendo talvez até pornográfico, mas não é essa a minha intenção. É apenas de esclarecer mesmo os fatos, como acontecem lá dentro. O que vai diferenciar agora não é se ele vai ser reprovado ou não. O que vai diferenciar agora é o preço, o custo, por isso a pornografia do programa, porque lá eles estão se comportando como se estivesse numa casa de tolerância. O problema é quanto custa aquilo que está sendo oferecido, quanto custa o prazer que vai ser dado para a indicação do Messias. Para nós, o que é de mais significativo é o fato que mostra que tanto alguns indivíduos no Senado quanto alguns indivíduos no STF estão perdendo na queda de braço com o executivo, com Lula. Porque o menino dos sonhos do Gilmar Mendes e do Alcolumbre é o Pacheco. Porque o Pacheco é o sabonetão. Sim. Ora, o menino dos sonhos do Lula é o Messias. Por quê? Porque o Messias é um indivíduo muito bem amestrado. Eu não usei o termo errado, não. Escolhi muito bem o termo amestrado. Messias, deita, dorme, vira, vai, come a comida, pega lá, traz pra cá. O Messias é o cara que faz isso. Aí fica aquela dúvida, para esses que são poderosos no Senado, para esses que são poderosos no Supremo Tribunal Federal, qual vai ser o tipo de estratégia que a gente vai ter agora, já que o Lula passa a ter um cara que é literalmente o seu ajudante de ordens. Coisa que os demais vinham pra cá, eles mudavam a natureza. Tem uma coisa que é importante. Todos aqueles que já foram em Brasília, estiveram em Brasília, eu fiquei muito tempo em Brasília. Quando um cara assume um cargo de mando, em especial aqueles que têm longevidade nesse cargo, ele sofre uma transubstanciação, ele não sofre uma metamorfose. Muda a substância do cara. Ele acha que ele passa a ter a sensação de invulnerabilidade, nada mais o tocará. Ele passa a ter a sensação de poder absoluto. Então, o risco que tem é o Messias assumindo um cargo de STF, se ele não vai olhar e vai dizer, por qual razão eu vou estar lidando com um rei de Atenas se eu estou no Olimpo? Agora eu tenho uma nova substância, o rei de Atenas que se exploda. Ele pode acontecer isso, então o Lula pode correr esse risco. Mas eu acho que a negociação já foi feita. O problema é que, no futuro breve, nós vamos identificar quanto custou cada momento de prazer que vai ser dado para o Lula, para esses indivíduos que estão lá naquela casa de tolerância.